Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos hoje estar fazendo aqui o estudo da Parashá Noah. Essa Parashá é a segunda Parashá do ciclo anual de estudos da Torá. E vamos então aqui dar início. Eu gostaria de iniciar esse estudo dessa porção identificando o nome do Messias Yeshua, escondido e ocultado dentro da genealogia que vai de Adão até Noé. O significado do nome Yeshua é salvação, o tema central desta genealogia, quando relacionamos os nomes nela contidos. Agora vamos falar aqui os nomes e os significados de cada nome. Adão, homem feito do pó. Sete, concebido. Enos, homem mortal. Cainã, triste. Maalalel, abençoado. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, sem esperança. Noé, descanso. Ou seja, se nós juntarmos essas palavras, formamos o seguinte texto: ao homem foi determinada mortal e triste penalidade, mas o abençoado de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso e vida longa. Ou seja, o tema central dessa genealogia é salvação, é o Messias, né? Agora vamos comentar aqui o capítulo 6, o versículo 9. A injustiça de uma geração não é justificativa para nos desviarmos dos preceitos divinos. Assim como Noé foi um homem que se destacou por sua justiça e integridade perante uma geração incrédula e perversa, assim também nós podemos e devemos buscar manifestar o caráter divino através de nosso testemunho de vida na nossa geração. Versículo 13. O nível de violência que havia na terra naqueles dias era tão grande que Deus preferiu enviar o dilúvio e dar fim à vida daquelas pessoas de uma vez só, do que ter que ver e testemunhar a raça humana se autodestruindo e se matando gradativamente. Versículo 14. Todos somos chamados para construir uma arca. O significado da palavra arca em hebraico é armário e em aramaico é caixa. Ou seja, a arca é um local reservado para guardar algo de valor, algo precioso. A nossa mente também deve ser como uma arca, onde armazenamos os tesouros do conhecimento. Afinal, tudo pode ser tirado de um ser humano, menos aquilo que ele sabe. A nossa mente é a arca, o armário ou a caixa, onde armazenamos as pérolas da sabedoria. Assim como a arca de Noé tinha medidas exatas estipuladas por Deus, a sabedoria também, apesar de não ser uma ciência exata, também tem as suas regras e leis. Quanto maior for a nossa sabedoria, maior também será a nossa arca. Versículo 18. A aliança com Deus é algo individual, ou seja, não depende da família, cultura ou sociedade em que estamos inseridos. Capítulo 7, versículo 1. Deus observa todos os seres humanos em tempo integral, a ponto de existirem livros no céu, onde estão registradas todas as nossas obras, tanto as boas quanto as ruins. Nada exatamente passa despercebido aos olhos do Criador, e Ele mesmo é quem retribui a cada um de acordo com as suas obras. Capítulo 8, versículo 21. A aliança que Deus fez com Noé e a humanidade perdurará para sempre, enquanto a terra existir. O próprio Criador foi quem prometeu nunca mais dar fim à espécie humana. Portanto, mesmo vivendo no profético e apocalíptico período atual, período esse em que é marcado por grandes tribulações, mas ainda assim temos que confiar nas promessas de Deus e acreditar que Ele guardará os seus escolhidos, nos dando estratégias para enfrentar este período que antecede o retorno do Messias e o estabelecimento do seu governo sobre todas as nações, povos, tribos e línguas. Deus também renovou a sua aliança com a terra, ou seja, com a natureza que havia sido contaminada pelos pecados dos seres humanos e acabou vomitando estes mesmos pecados sobre toda a humanidade através do dilúvio. Capítulo 9, versículo 1.
Antes de fertilizar, multiplicar a semente de Noé, ou seja, a sua descendência, primeiro Deus os abençoou. Isso nos mostra que o segredo de todo sucesso e multiplicação reais é ter a bênção de Deus sobre as sementes que plantamos. Da família de Noé vieram outras e outras gerações, até toda a humanidade chegar à grande massa populacional mundial que é hoje. Todos viemos de Noé. Somos todos filhos de Noé, em hebraico Bnei Noach. Portanto, filhos também da aliança estabelecida entre Deus e a humanidade. Capítulo 9, versículo 5. Devemos ter respeito à vida e aos direitos de cada um. Existe uma parábola de certo homem que queria se tornar judeu. Ele queria se tornar judeu, ele procurou os rabinos e virou para os rabinos e disse: eu quero que vocês me ensinem como eu faço para me tornar judeu no mesmo tempo que eu gasto para ficar em pé com uma perna só. Todos os rabinos excluíram ele, até que ele conheceu o rabino Baal Shem Tov, um dos maiores sábios, um dos fundadores da Kabbalah. E Baal Shem Tov disse para ele: tudo bem, o que você não quer que façam a você, não faça também ao seu próximo. Esse é o resumo da Torá, isso é toda a Torá. Então foi a forma que Baal Shem Tov mostrou que nós devemos sim ter respeito à vida e aos direitos de cada um. E nisso se resume o judaísmo, nisso se resume a Torá. Capítulo 9, versículo 12. Devemos também nos recordar da aliança entre Deus e a humanidade. A cada vez que avistarmos um arco-íris, ao analisarmos o formato de um arco-íris, podemos notar que o mesmo tem o formato de uma aliança, ou anel pela metade. Ou seja, isso é uma representação de que esta aliança envolve duas partes: Deus em cima e a humanidade abaixo. Portanto, a parte visível do arco-íris significa que a parte de Deus Ele sempre estará fazendo, dentro dessa eterna aliança, não destruindo nunca mais a humanidade sobre a terra. Capítulo 9, versículo 20, ainda nesse mesmo versículo, versículo 12. Entre o povo judeu existe até mesmo uma bênção que é dita quando um judeu vê um arco-íris, que é a seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que lembra o pacto e é fiel ao seu pacto e cumpre a sua promessa. Agora sim, no capítulo 9, versículo 21. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Beber vinho não é pecado, mas a embriaguez sim, por alterar o nosso estado de consciência, nos deixando vulneráveis espiritualmente. Versículo 22. Baal Shem Tov ensinava que as pessoas que encontramos em nossas vidas são como nossos espelhos. Sem enxergarmos maldade, o mal nelas, na verdade o que estamos vendo é o mal que está dentro de nós, refletido nelas. Como geralmente somos cegos para os nossos próprios defeitos e falhas, Deus faz com que percebamos tais coisas nos outros, para que possamos reconhecer em nós as mesmas faltas e corrigir. Portanto, como Shem e Éfet, que efetivamente não compartilhavam da fraqueza espiritual de Noa, não se concentraram nela, e sim ao contrário, procuraram ajudar ao seu pai. Mas Ham, que efetivamente possuía a mesma fraqueza espiritual do seu pai, se concentrou naquela vergonha do seu pai, e em vez de pensar em como podia ajudá-lo, assim como Shem e Éfet caminharam de costas e cobriram a nudez de seu pai, também nós devemos cobrir os erros do nosso próximo e corrigir os nossos próprios erros. Capítulo 11, versículo 1. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização
da recusa dos seres humanos em obedecer à ordem dada pelo Criador de se espalharem e povoarem a terra. A expressão cujo topo chegue aos céus demonstra a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía naquela época. Essa história foi usada para explicar o surgimento da diversidade linguística da humanidade e a dispersão dos seres humanos pela terra.